Eu converso hoje com o Dr. Rodrigo Yacubian Fernandes. Ele é médico formado pela USP e é radiologista no Hospital Sírio-Libanês. Ele é também praticante de yoga na linha Kundalini e é entusiasta da prática no auxílio ao tratamento de algumas doenças. Ele é pesquisador do HC da USP, é também membro do Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês. E além disso, o Rodrigo ele tem uma palestra muito interessante, né, sobre a relação entre meditação, yoga e ciências, que eu assisti recentemente, e é sobre isso que nós vamos falar na nossa entrevista hoje, sobre a relação da yoga, da meditação com as ciências. Tudo bem, Rodrigo? Tudo em paz, tudo tranquilo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você de ter aceito o nosso convite. O reconhecimento, né, dos benefícios que yoga e meditação trazem, ele está sendo cada vez maior, mas ainda tem muita gente que é cética, que é descrente. Então eu acho muito interessante um médico, um homem das ciências, trazer esse reconhecimento, difundir esse reconhecimento. Nós vamos falar sobre as pesquisas científicas que comprovam os benefícios dessas práticas, mas antes eu queria que você contasse um pouquinho da sua história particular com o yoga. A yoga apareceu na minha vida por uma questão pessoal. Eu estava numa busca, estava no 4º ano da faculdade de medicina e achei que alguma coisa não estava indo bem. E eu resolvi abrir espaço para coisas novas. Foi quando eu até interrompi a faculdade por um tempo. Eu ao mesmo tempo jogava polo aquático, fui jogar polo aquático fora. Nos Estados Unidos, e ali já comecei a ter um pouco de acesso a outras abordagens. Voltei ao Brasil, me formei, fiz terapia até por conta de algumas questões e acabei, no decorrer dessa história toda, me deparando com as técnicas de meditação. Minha história da yoga começou com a meditação. E a meditação, uma meditação bastante simples. Eu comecei a fazer 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, à noite. Parava, ficava com os olhos fechados, respirando, uma técnica de pranayama, de respiração muito tranquila. E eu me encantei logo de cara. E depois disso, acabei me formando, fiz radiologia, que é uma especialidade que eu atuo até hoje, gosto e faz muito sentido hoje. Sim. E depois de formado, feita a minha especialização, eu voltei aos Estados Unidos para fazer pesquisa na área da radiologia mesmo. E fui junto já com a minha esposa, que ela também é médica, radiologista, ela foi fazer o doutorado dela, e juntos a gente foi lá para San Diego. E dentro do universo da pesquisa eu comecei a buscar o que tinha de publicações sobre meditação na vida acadêmica. Sim. E aí foi muito curioso, porque eu entrei no PubMed e achei um artigo bem interessante sobre a introdução de técnicas de Kundalini Yoga no contexto da psiquiatria. E eu fiquei encantado com aquele artigo bem escrito numa revista médica indexada e fui atrás do autor. Mandei um e-mail para ele. Ele é um cara bastante ativo assim, na internet. Isso estou falando em 2004. Já faz um tempo, a internet não era assim disponível nos smartphones, era uma coisa mais arcaica. Sim. E eu acabei encontrando com esse autor, que é o David Chanahoff-Khalsa, que é um pesquisador da Califórnia, um americano. E através dele eu comecei a praticar Kundalini Yoga e aí eu realmente me encantei e acabei praticando para valer. Sim, e na palestra é legal que você conta essa história, e esse pesquisador estava dentro do mesmo campus que vocês estavam? Exatamente, na Universidade da Califórnia. Inclusive o prédio que ele trabalha ficava bem próximo do hospital onde eu trabalhava. Já tinha passado em frente algumas vezes, e é o Instituto de Ciências Não Lineares. Eu nunca tinha tentado a isso. E foi depois de trocar o e-mail com ele, no mesmo dia que eu tive acesso ao artigo dele, troquei o e-mail, eu o encontrei, ele estava a coisa de 600 metros de distância de onde eu trabalhava. E o fundador da linha Kundalini Yoga é o Yogi Bhajan, né? Que é um yogi que veio, um dos pioneiros em trazer a yoga para o Ocidente, né? Sim, isso é muito importante ser dito. A gente trabalha com a Kundalini Yoga de Yogi Bhajan. Yogi Bhajan, não diria que ele foi o fundador. A Kundalini Yoga é uma prática muito antiga, milenar. Ele foi a pessoa que trouxe a técnica da Kundalini Yoga para o Ocidente. Isso foi em 1968 e ele trouxe toda essa tecnologia. Até então, a Kundalini Yoga era uma yoga
praticada por pouca gente, estava na mão dos brahmanes, da alta casta da sociedade, poucas pessoas tinham acesso, e depois ele resolveu fazer isso, uma ação humanitarista, e aí a gente, através dele, que a gente tem acesso a tudo isso. Então, tudo que a gente fala e pesquisa e pratica e entra em contato com a Kundalini Yoga de Yogi Bhajan é consequência do trabalho que ele fez. Rodrigo, e nos Estados Unidos existe um site, né, que é o PubMed, e para quem não conhece, ele é como se fosse tipo um Google da pesquisa científica, né? Então você joga lá na busca, por exemplo, yoga, meditação, benefícios para a saúde, e vem um monte de pesquisa relacionada. Eu sei que já tem um volume bem grande de pesquisas científicas com esses temas, né? O PubMed é um site de pesquisa. Sim. Como você mesmo disse, é como se fosse um Google, mas direcionado para pesquisas médicas indexadas nesse portal. Sim. E eu tive a curiosidade recentemente de colocar yoga ou meditação em qualquer parte do texto. Sim. Seja no título, seja no abstract, ou seja no texto. Apareceram mais de 7.000 pesquisas. Isso eu realmente fiquei alarmado com a quantidade de pesquisas sendo feita. É um volume bem grande, né? É um volume grande e, inclusive, recentemente, dos últimos 5 anos para cá, com a qualidade boa também. A gente já tem bons artigos publicados com qualidade academicamente satisfatória. Legal. E na palestra, que eu gostei bastante, você cita, acho que mais de 10 pesquisas que são bem relevantes, né, nessa área. E eu queria pedir para você comentar algumas. Uma que eu gosto bastante é a pesquisa da Sara Lazar. E ela é uma enfermeira, né, formada em Harvard, se eu não me engano, e ela tem, inclusive, para quem quer aprofundar aí no conhecimento desse tema, ela tem um vídeo muito interessante no YouTube, aquelas palestras do TED, que já são bem famosas, e ela tem uma pesquisa super legal. Queria que você comentasse um pouquinho essa pesquisa. A Sara Lazar, eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Ela traz um material muito interessante, porque uma das coisas que ela começou a fazer foi estudar através de imagem, né, imagens funcionais, e ela começou a trazer evidências do que os yogis já achavam que acontecia. Uma delas que é marcante é a atenção que você pode ter, como que você pode mudar esse foco de atenção com as práticas de meditação. E uma das coisas que ela mostrou é que a atenção seletiva, a área relacionada no cérebro relacionada à atenção seletiva, nos meditadores ela está mais captante na imagem, mais espesso o córtex cerebral. Sim. Então talvez vá de encontro com o que os yogis falavam, e isso é muito interessante, né? Porque está sendo mostrado através de imagem, comprovando que já os yogis falavam, que você consegue prestar mais atenção, consegue direcionar a sua atenção um pouco melhor, um dos exemplos, né? Sim, e eu acho bem legal que, para quem gosta de provas concretas, assim, né, ela demonstra que aumenta mesmo a massa cinzenta dessas regiões relacionadas, né, à meditação. Então, o volume da massa cinzenta aumenta de fato, né? Isso que ela tem mostrado. Alguns trabalhos têm mostrado isso, a espessura do córtex cerebral, ela sendo alterada através de práticas de meditação. Isso realmente anima de ver. E uma outra pesquisa que eu gosto muito de falar é uma pesquisa usando uma técnica de meditação da Kundalini Yoga, que é o Kirtan Kriya, onde você toca a ponta dos dedos enquanto medita e faz um som, um mantra, e vários benefícios relacionados a essa prática. O último artigo que saiu foi correlacionando com alterações cognitivas na demência, e uma das teorias é que a própria meditação estruturada, mantendo as pontas dos dedos sendo tocadas, entoando o mantra, usando a musculatura da língua, isso tudo estimula o cérebro de uma maneira interessante. E foi mostrado que aumenta a vascularização, aumenta a oxigenação em algumas partes do cérebro, que talvez seja uma boa notícia para a prevenção de degeneração e degeneração cerebral, e também algumas doenças degenerativas, tais quais o Alzheimer, que está aí bastante sendo estudado. Essa que você falou do Kirtan é da Sara também, ou é de outro pesquisador? Não, essa de outra pesquisadora é da nossa linha da Kundalini Yoga de Yogi Bhajan. Eu acho legal falar para o público também, ainda da Sara,
que às vezes a pessoa fala, puxa, mas de repente ela fez essa pesquisa com meditadores de longa data, né, que meditam há muitos anos. E tem uma das pesquisas dela, eu faço questão de falar para animar as pessoas a começarem a meditar, que ela pegou pessoas que não meditavam, colocou essas pessoas para meditar durante 8 semanas, todos os dias, mas em 8 semanas já teve esse aumento de massa cinzenta em determinadas áreas, né, benéficas. E então em 8 semanas o resultado é muito rápido, né? Eu acho legal destacar isso, porque às vezes tem alguém que está ensaiando para começar a meditar, mas não está muito seguro dos benefícios. Sabendo disso é um bom incentivo, né? É muito bem lembrado, porque uma das primeiras pesquisas, Dalai Lama ajudou, inclusive, na confecção da pesquisa, e estudaram monges budistas que meditavam há mais de 50 mil horas. Então fica um pouco difícil da gente falar como é que o cérebro dele não vai ser diferente de uma pessoa do cotidiano. E depois os estudos, a maioria dos estudos são feitos com 8 a 12 semanas de prática, e essas 8, 12 semanas já são suficientes para alterações estruturais volumétricas e também para os benefícios de bem-estar, de redução de ansiedade, redução de sintomas depressivos. Então isso tem sido muito mostrado. E isso vale falar, aproveitando isso, que muitas vezes as pessoas acham que meditação é uma coisa muito complicada. Eu vou dizer que ela pode ser simples, não é fácil manter a rotina, ter disciplina de praticar todos os dias, mas as técnicas podem ser estruturadas suficientemente para que a pessoa consiga fazer. Né? Não é ausência de pensamentos, não é você falar, porque muitas pessoas falam assim, eu vim para meditar, mas eu não vou conseguir porque eu não consigo parar meu cérebro, parar meus pensamentos. Isso é muito legal você estar falando, porque é um mito acerca da meditação, né? E é bom desmistificar, porque a pessoa não vai parar de pensar, né? As práticas mente e corpo, né, usando, o que a gente está falando é Kundalini Yoga, ela não vai focar na questão de ausência de pensamentos. Você tem algumas tarefas a serem executadas, como por exemplo, entoar um mantra, se colocar numa postura específica com as mãos, que são os mudras, posicionamento de mudras, posicionamento do olhar, e isso tudo, a prática em si, ela vai levar ela conduz o praticante num estado de meditação, que não necessariamente é ausência de pensamentos, mas é um treino. Precisa de disciplina, precisa de empenho, de paciência, não é nada de uma hora para outra. A gente está dizendo de 8 semanas, 12 semanas, para começar a ter uma alteração. E isso é sustentável por um longo tempo de prática, não é uma coisa simples, você faz um dia e resolveu, né? Sim. Outra coisinha que eu queria comentar antes da gente finalizar, que eu acho que anima também, é que algumas pesquisas demonstram que o cérebro de meditadores de 50 anos, às vezes, tem a mesma quantidade de massa cinzenta de um cérebro de uma pessoa de 25 anos. Demonstrando que existe um declínio natural, né, da massa cinzenta no ser humano com o envelhecimento, mas a meditação também previne esse declínio, né? Esse é um trabalho recente que nos alegrou. Eu diria, seria um pouquinho menos otimista, assim. Tá. A gente, é natural que, se tudo correr bem, vamos envelhecer e morrer, certo? Sim, claro. E é natural que o cérebro, ele decline, ele reduz a massa cinzenta, isso é natural de qualquer indivíduo. O mais saudável dos indivíduos, né? Exato. Esse estudo que a gente mostrou na palestra é um estudo que mostra, no decorrer da idade, como é que a massa cinzenta ela declina em indivíduos não meditadores e meditadores. E realmente há um benefício na diminuição desse declínio, né? Então talvez isso seja uma evidência que nos alegre a motivar as pessoas a meditarem para envelhecer com mais saúde. Bem, eu queria pedir para você, porque acredito que quem está assistindo fique curioso, queira começar a meditar. Vocês têm material, né, na internet que as pessoas podem acessar. Queria pedir para você passar esses contatos. Tem alguns contatos, né? Na Kundalini Yoga tem alguns portais. Sim. Eu posso até falar alguns deles. A ABAC é um portal do pessoal de Belo Horizonte, é um portal muito interessante sobre Kundalini Yoga. A ABAC é ABAKY. Tá.
Aqui em São Paulo e também no Brasil tem a akim.com.br. Eu criei um site muito simples que é o www.kyogamed.com. Tem alguma coisa ali, mas ela é bem sucinta. E com certeza vão encontrar coisas na internet. O que eu sugiro quando fizer a busca é que coloque Kundalini Yoga de Yogi Bhajan. Ou se entrar em algum vídeo, certificar-se que é uma prática de Yogi Bhajan, porque isso é uma certificação interessante. Legal. Queria agradecer muito a sua presença aqui no Direto ao Ponto. Obrigado por trazer esse conhecimento e empolgar nossos espectadores aí a começar uma prática de meditação. Eu que agradeço, é um prazer. Obrigada.